Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre a produção de provas no processo penal. Segundo o Código de Processo Penal, abre aspas, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Fecha aspas. Fique comigo, Fátima Uchoa, a partir de agora, para a gente entender direito esse tema com os nossos dois convidados. Bom, e para a gente entender direito a produção de provas no âmbito penal ou criminal, como você queira, eu já estou aqui com os meus dois convidados de hoje e eu tenho a honra de conversar com Guilherme de Souza Nutti, ele que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor e mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Doutor Guilherme, uma grande honra. Desde já, muito obrigada pela participação aqui no Entender Direito. Honra minha pelo convite. Eu estou muito satisfeito de participar da TV Justiça e estou aqui à disposição para nós termos um diálogo bastante interessante sobre provas. Também estou aqui com meu outro convidado e eu tenho a honra de conversar com Cláudio José Langroiva Pereira, que é advogado, doutor em Direito Penal e em Processo Penal pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual Penal na mesma instituição. Seja muito bem-vindo aqui ao Entender Direito de hoje, doutor Cláudio. Muito obrigado, uma alegria estar aqui no Entender Direito, aqui com a TV Justiça, para poder colaborar aí com meu amigo Guilherme Nutti. Na verdade, nós estamos aqui com o professor Guilherme Nutti, né? Mas é uma alegria estar aqui presente também. Então, professor, doutor Guilherme Nutti, a gente começa então com o senhor. Eu queria entender direito assim, né, alguma coisa mais basilar. A gente sempre faz essa crescente aqui no programa, ou quase sempre a gente faz. Eu queria entender sobre a produção de provas no processo penal, que o senhor explicasse assim, o que seria então a persecução penal e a instrução criminal, porque isso sim tem tudo a ver com a produção de provas nesse âmbito aí criminal, né? Então, só para a gente começar, vamos dar esses conceitos básicos. Olha, na verdade, nós teríamos o termo, né, persecução penal, que poderia abranger toda a fase probatória, não é? Poderia envolver desde aquela fase que a polícia começa a investigar um crime, para depois, quando o promotor apresenta a denúncia, o juiz recebe, e passamos então àquela fase em juízo. Tudo isso é persecução penal. É a fase que o Estado está montando as provas para mostrar que determinada pessoa cometeu um crime. Agora, a gente nota muitas vezes que, na prática forense, alguns preferem denominar persecução penal só aquela fase de investigação e guardar o termo instrução criminal para aquela fase em juízo. Mas se pensarmos realmente bem na terminologia, persecução penal é toda a fase de colheita de prova, desde a polícia até a fase em juízo. Então, a única coisa que realmente a gente reserva para juízo, ou seja, na frente do juiz, é a instrução criminal. Agora, a persecução penal seria toda aquela fase de colheita de prova, abrangendo desde a investigação até mesmo aquilo que se faz na frente do juiz. Doutor Cláudio, então qual seria o momento preciso ou o momento próprio para se produzir provas dentro aí da persecução penal? Nós temos que entender que, como o professor Guilherme bem colocou, na primeira fase, que é essa fase inicial da persecução penal, que é a investigação, dois objetivos princípios estão lá. Primeiro, a colheita de provas da existência do fato criminoso. Aquilo que nós chamamos aí em direito de materialidade. Nesse primeiro momento, as provas são colhidas pelos investigadores, pela parte da persecução penal ativa na investigação, dessa existência, a prova da existência da materialidade. E eles vão colher aquilo que nós chamamos de indícios. São provas circunstanciais, são elementos circunstanciais, são indícios, inícios de prova a respeito de quem seriam os autores, quem são os suspeitos da autoria desse crime. Isso na fase inicial. Quando
nós temos a fase judicial posterior, que é a fase de instrução, que o professor Guilherme mesmo aqui falou, aí estas provas vão ser novamente produzidas aí pela acusação e pela defesa, num crivo de contraditório, uma discussão sobre as provas de uma parte e de outra, durante todo o processo, para que o juiz possa, aí sim, ao final, colhido essas provas, fazer essa análise e ter uma decisão final sobre o processo. Agora sim, doutor Guilherme, a gente percebe que ainda há muita confusão com as terminologias usadas aí nesse âmbito aí criminal. Inclusive, eu falo por mim e eu sei que muitos estudantes aí graduandos do curso de Direito, eles também têm essa dúvida, né? A confusão entre os termos inquérito policial, investigação e notícia-crime. Eu queria saber, assim, de forma objetiva, quais são as diferenças, né? O que caracteriza cada instituto? Bom, quando a gente fala no inquérito policial, nós estamos falando de um procedimento administrativo produzido pela polícia, a Polícia Civil ou a Polícia Federal, que a gente chama de Polícia Judiciária. Por quê? Porque ela é a polícia encarregada pela Constituição Federal de investigar crimes. Então, é esta polícia que instaura o inquérito policial sob a presidência de um delegado de polícia estadual ou de um delegado federal, quando é a diferença de crimes estaduais ou federais, e este delegado conduz essa investigação, que é o inquérito policial, para quê? Para formar aquele monte de provas necessárias para convencer o promotor de justiça de que há um crime e há um autor. E aí ele, então, apresenta a denúncia para o juiz. Quando se fala em uma investigação, é um termo mais amplo. E aí a gente tem que pensar, investigação pode ser o inquérito policial, mas hoje o Supremo Tribunal Federal permite que o Ministério Público também coordene investigação. E o Ministério Público chama essa investigação de procedimento investigatório criminal. Então, temos aí outro tipo de investigação. A chamada notícia-crime, aí é aquela notícia que qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade, geralmente a policial, né, a respeito de um crime. Então, notícia-crime ou notícia criminis, não é como a gente usa em latim, é apenas aquela notícia, aquela informação de que um crime aconteceu. E se esse crime for de ação pública, o Ministério Público ou a polícia vão dar início a essa investigação. Excelentes explicações, doutor Guilherme. Então, doutor Cláudio, agora com o senhor, a gente tem aí a chamada teoria do standard probatório. O que seria isso? A teoria do standard probatório, ela é uma teoria advinda do direito denominado anglo-saxão, né? Aquilo que nós ouvimos falar do common law, ou que muito nos chega aí pela TV, pelos canais com os filmes, no direito costumeiro exercido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, que é um pouco diferente do nosso, né? Um direito oriundo de regras costumeiras, de legislação, de construção de decisões que são vinculantes. Nosso país tem um sistema de legislação mais engessado, chamado de civil law, que é um sistema positivado. Mas esses estándares probatórios são definições que estabelecem graus da prova, de confiabilidade da prova, para afastar aquela chamada, no direito anglo-saxão, de dúvida razoável. Então, o que acontece? Alguma matéria probatória, para ela ser determinante para a identificação de um fato criminoso ou para a autoria desse crime por parte de uma pessoa, ela teria que superar determinados estándares probatórios de segurança. Não bastaria essa situação simplesmente ser colocada e ser superada porque, por exemplo, o depoimento de um policial, como o policial tem, por ser funcionário público, tem fé pública, o depoimento dele é suficiente para uma condenação. Então, esse não é um estandard probatório válido. Nós precisamos de uma prova mais robusta, por exemplo, com uma perícia ou uma testemunha
ou a localização dos objetos do crime com o indivíduo, e aí por diante. Esses estándares são adotados no país de uma forma um pouco diferente, porque o nosso país adotou na Constituição Federal o princípio da inocência ou da presunção de inocência. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, todas as pessoas que passam por uma investigação ou por um processo são consideradas presumidamente inocentes até ter uma sentença condenatória que não cabe mais recurso. Aí muda a situação. Mas dentro desse contexto, se colocou claro que há que haver um conjunto probatório sólido, seguro, para que o juiz, apoiado nesse conjunto, possa afastar essa presunção de inocência de forma segura ou da maneira mais segura possível para garantir uma decisão justa. E pode ser absolutória ou condenatória, mas uma decisão justa. Então, esse modelo de standards ou teoria de standards probatórios, que vem do direito chamado anglo-saxão, esse direito costumeiro, eu falei, que é o direito que nos chega mais comumente aí nesses filmes, nessas comunicações a respeito do Poder Judiciário estadunidense, ele tem isso arraigado lá, dentro de uma forma escalonada, mas aqui ele é transformado, ou melhor, adaptado ou adotado dentro desse contexto de presunção de inocência, que é um contexto que é trazido não só pela Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos também nos traz isso, e que exige que para que eu afaste a inocência de um indivíduo, há que haver um conjunto probatório seguro e eficaz o suficiente para afastá-lo. Por quê? Porque, havendo dúvidas, existe um princípio processual penal decorrente do princípio da inocência, que é, havendo dúvidas, indúbio pro réu, ou seja, na dúvida eu mantenho a favor do réu. Por quê? Porque ele é presumidamente inocente. Então, o estando probatório, ele trabalha dentro desse contexto da validade da prova suficiente a afastar essa presunção de inocência. Entendi. Eu não sei se o professor Guilherme acha que está certo, eu preciso da correção dele, porque o professor Guilherme conhece tudo, e ele é meu professor também, viu? Não, de jeito nenhum. É que, na verdade, standard probatório seria qual o nível de prova necessário para a gente condenar, né? Exato. No Brasil, a gente tem, na nossa linguagem, a gente não usa, evidentemente, esse patamar probatório. A gente usa o sistema da livre convicção motivada, né? O sistema da persuasão racional. O juiz está livre para apreciar todas as provas produzidas pela acusação, pela defesa, de uma maneira livre, né? Como eu acabei de dizer, de uma maneira sem amarras, né? E desde que ele fundamente, né? Desde que ele mostre a importância que ele está dando para uma prova em detrimento de outra prova. Mas ele é livre de se convencer, né? Tanto da culpa quanto da inocência. Então, na verdade, a gente não trabalha, né, com essa terminologia, como o professor explicou, né, que é uma terminologia importada, né? Mas nós trabalhamos no Brasil com o nosso, vamos dizer, padrão probatório, que é de suficiência também, lógico, para afastar a presunção de inocência e poder condenar uma pessoa, né? Agora, nós temos alguns padrões, né, que são interessantes, como, por exemplo, para formar a materialidade de um crime que deixa vestígio, como um homicídio, a gente exige, um standard probatório como padrão, exame de corpo de delito. Precisamos da prova pericial, de que alguém morreu. Se houver uma falsificação de documento, a gente precisa da perícia. Se apreendeu cocaína, tráfico de drogas, a gente precisa da perícia. Então, a gente tem alguns padrões, né, de exigibilidade para formar uma materialidade. Enfim, trabalhamos então com um sistema mais aberto, eu diria, mas que precisa haver, óbvio, o convencimento do judiciário acerca da culpa. Esse convencimento se forma de maneira fundamentada. O juiz tem que justificar por que acreditou mais numa prova do que em outra. Não seria, então, algo subjetivo do magistrado, simplesmente assim, as convicções próprias dele, mas essa fundamentação também teria que ser baseada em algo legal dentro aí do ordenamento jurídico vigente, doutor Guilherme? Essa livre convicção do magistrado, né? Aproveitar para deixar essa parte mais clara, até Isso. não é bem baseado no subjetivismo do juiz, né? Uhum.
a opinião do juiz. Não é bem assim. Na verdade, até usando a exceção que nós temos no sistema brasileiro, aonde existe o subjetivismo pleno, opinião mesmo, é no júri. Ali no tribunal do júri, os jurados vão decidir por livre convencimento e motivado. Agora, o magistrado togado, aquele que está na corte, esse não pode decidir por mera opinião. Quando a gente fala livre convencimento motivado, a gente quer dizer, juiz, olhe todas as provas que a gente tem aqui, valore cada uma delas, dê o valor que você acha conveniente para cada uma das provas, não da sua opinião, das provas que nós temos aqui nos autos do processo. Então, o subjetivismo dele é cerceado pelas provas. Então, aquelas provas fazem o universo do juiz trabalhar mentalmente. Ele não pode fugir daquelas provas, porque senão a decisão dele será reformada. Excelentes pontuações aí, deixou tudo bem mais claro, né? Agora, doutor Cláudio, ainda falando sobre standard probatório, eu gostaria de saber se tanto o Supremo Tribunal Federal como aqui o Superior Tribunal de Justiça já se utilizaram do standard em algum momento, né, em alguma decisão, acórdão, enfim. Eu pergunto isso porque aqui o STJ não cabe, em regra geral, reexaminar fatos e provas em sede de recurso especial. Então, eu queria saber se no âmbito criminal, né, nessa seara aí penal, é admitido esse reexame aí pelo STJ, enfim, pelo Supremo? Na verdade, a restrição, tanto o Supremo quanto o Superior Tribunal de Justiça, eles estão restritos no superior à reavaliação da matéria da lei, se há alguma infringência ou violação da lei e na decisão tomada, que está sendo objeto de recurso, e o Supremo Tribunal Federal, se há alguma violação de norma constitucional nessa decisão. Então, ele não adentra a prova. Entretanto, há evidente que, e você vai ver isso em várias decisões, que por vezes há uma discrepância na própria produção da prova, ou efetivamente a prova é ilícita, ou a prova tem um vício nela de constituição que ela tem que ser considerada nula. Então, existe uma série de situações que pode ser que exijam que tanto o Supremo quanto o Superior se debrucem sobre a prova e acabem, sim, trabalhando num modelo, como o professor Guilherme Mendes mencionou, um modelo nosso, de tipo, a prova para ser válida tem que ser assim constituída. Então, é um standard de como a prova tem que ser construída para ela ser válida no nosso sistema. E essa prova não tendo respeitado a lei, ela é desconsiderada. Eu vou dar um exemplo prático que a gente tem enfrentado muito, professor, Guilherme sabe disso também. Nós temos uma alteração do sistema processual penal mais recente, que foi a imposição da cadeia de custódia. E essa cadeia de custódia? Toda a prova, para que ela seja válida no sistema processual penal, ela tem que ter uma cautela na sua colheita, na sua obtenção. Então a prova tem que ser identificada, ela é identificada, quem a identificou tem que ser identificado também, ou é ele que identificou. No caso de prova material, ela tem que ser acondicionada de forma adequada, ela tem que ser levada para um local adequado, dentro dessa cadeia de custódia. Essa condução dela tem que ser atestada, tem que ter um relatório. Ela chega dentro de uma central de guarda de provas, chamada central de custódia. Essa central acondiciona de forma adequada essas provas. Essas provas acondicionadas de forma adequada ficam lá reservadas até o juiz poder liberá-las novamente, ou as partes pedirem ao juiz para ter acesso, tudo, para garantir a integridade dessa prova. Quando eu não respeito a integridade dessa prova, e isto é uma violação da determinação legal, vamos dizer que o juiz de primeira instância entendeu que não tinha problema, o tribunal, no recurso, entendeu que não tinha problema, o Superior Tribunal de Justiça recebe isso, e ele vai se debruçar sobre a qualidade dessa prova. E essa qualidade é aferida não porque a prova é boa para condenar ou não para condenar, mas se ela respeitou em seu caminho o estabelecido nessa cadeia de custódia pela lei. E se ela foi violada, essa prova pode ser imprestável. É uma prova que não pode
ainda que seja uma prova, por exemplo, determinante daquele processo. Pode ser que ela tenha que ser desconsiderada, porque ela violou a lei. E aí sim, o Superior Tribunal, eventualmente o Supremo, se debruçam sobre essa natureza, essa constituição válida de uma prova, quais são os requisitos para ela ser válida, né? Quais são os elementos, quais são os estándares que eu preciso ter nessa prova para ser válida. Tem vários casos que a gente teve, e nós tivemos essa situação. Compartilhamento de provas, nós tivemos essa situação, quando, por exemplo, a Receita Federal fornece elementos para persecução penal, ela seguiu um formalismo adequado, estabelecido em lei, e aí essa prova e a construção dessa prova vai sendo verificada. Não é só o que a prova leva a identificar, mas é como é que ela foi construída, capaz de, efetivamente, servir ao universo jurídico, servir ao processo como um elemento válido. Então, nesses momentos, você pega o Superior, o Supremo, se debruçando dentro desse sistema. Em relação à palavra da vítima, né? A gente sabe que se torna até uma prova preponderante aí diante de crimes contra a liberdade sexual, contra o patrimônio e também envolvendo aí situações de violência doméstica. Eu gostaria de saber como é que se estabelece o peso da palavra da vítima nessas situações. Olha, essa é a pergunta de ouro, porque essa é a pergunta que todos os meus alunos fazem. Então, às vezes, quando eu estou dando aula de direito penal, e aí eu estou dando aula sobre estupro de vulnerável, sobre violência doméstica, eles perguntam, professor, mas como é que prova isso? Aí eu digo, vai perguntar para o seu professor de processo, olha lá, teu professor Cláudio, ele explica como é que prova. Eu só estou dizendo o tipo penal, como é que constitui um crime. Mas, brincadeira à parte, a gente tem na justiça, porque eu atuo nos processos no Tribunal de Justiça, e a gente tem que reavaliar a prova, e tem que analisar esses depoimentos. E eu vou dizer para vocês, isto é um enorme problema para o juiz. Não tem facilidade nenhuma. Porque realmente nós temos dois pontos que são importantíssimos e que são contraditórios. De um lado, nós temos a presunção da inocência e nós temos o direito à liberdade de uma pessoa que está em jogo, é o réu. Do outro, nós temos só a palavra de uma vítima. Porque vários crimes, como esses mencionados agora, crimes sexuais e violência doméstica, são crimes ocultos por natureza. São crimes praticados a quatro paredes. Não são praticados na rua, na praça, no shopping. São praticados dentro de casa. E o que você tem muitas vezes é isso mesmo. É a palavra da vítima dizendo, fui estuprada. E a palavra do réu dizendo, de jeito nenhum, isso não aconteceu. Às vezes até o réu diz, tivemos relação sexual, mas foi consensual. Agora ela está dizendo que eu estuprei. Isso é um problema. Violência doméstica é a mesma coisa. Ele me agrediu. Não agredi. E como é que fica quando nem marca tem às vezes? Não tem nem lesão corporal. É possível haver violência doméstica sem a lesão específica. Olha, eu diria para vocês que o juiz padece, mas nós temos que ter uma solução. Então, é um conjunto de provas. É analisar o cenário. Quando se trata de depoimento de criança e adolescente vítima de crime sexual ou violência doméstica, a gente tem uma lei especial que vai dizer do depoimento especial e da escuta especializada. Então, profissionais preparados, psicólogo, assistente social, vão ouvir aquela criança em separado, escuta especializada. Depois, se o juiz ou o delegado vai ouvir aquela criança, e ele deve ouvir geralmente uma vez só, para não traumatizar mais a criança, ele vai ouvir com o apoio de um assistente social e de uma psicóloga junto dele, para que as perguntas sejam bem feitas, bem direcionadas, a criança não fique assustada. E aí,
nós temos, como eu disse, um cenário. A gente pega o que a criança disse, o que a mãe da criança disse, o que o vizinho disse, como é a postura daquele réu na vida dele cotidiana, e formamos um cenário completo. Né? Havia alguma razão para aquela criança ter sido, por exemplo, né, doutrinada pela mãe que está em litígio com o pai para acusar o pai de estupro? Pode haver. Então, aquele depoimento fica mais fraco, né? É o que a gente chama de uma alienação parental. Agora, no dia a dia, né, esse confronto acontece. E eu acredito, como juiz, eu tenho uma visão que é a visão de quem vai julgar. Né? Mas eu tenho certeza que o professor Cláudio também tem a visão dele, que vai defender lá o réu, e ele muitas vezes vai ter que contrariar a palavra da vítima nos autos, dizendo não, ela não está falando a verdade. E é difícil, né? Porque a gente tem apenas isso, em grande número de casos. Pode haver erro judiciário? Pode sim. É possível. E é Por isso que justamente. cada vez mais os juízes ficam preocupados. Aham. E é justamente sobre esse ponto aí suscitado pelo doutor Guilherme, agora com o doutor Cláudio, que eu gostaria de ouvir, né? Como é que fica, então, a situação do acusado? Se há uma preponderância, digamos assim, da palavra da vítima, o que que esse acusado ele pode fazer antes de sofrer até qualquer medida cautelar? A verdade, e aí o professor Guilherme bem trouxe, é que esses crimes, os outros acontecem, mas não é igual porque você tem uma colheita de material probatório circulante que Uhum. pode levar a uma condenação ou uma absolvição, né? Às vezes você tem uma imagem na rua, você tem uma testemunha que passou, etc. Mas quando você pega esses crimes, principalmente os sexuais, violência doméstica, são crimes chamados, ou como o professor Guilherme mencionou, ocultos, daqueles crimes residenciais, aqueles crimes que são em quatro paredes, etc. É muito difícil, porque a palavra da vítima, ela já é determinante para começar uma investigação criminal. Basta a vítima dizer, fui vítima de, a investigação vai começar. Por que vai começar? Mas como assim? Porque é uma cautela do Estado. O Estado vai tomar cuidado. Há um risco disso ter acontecido. E havendo risco, vamos investigar. Continua existindo a presunção de inocência. Mas como é que eu vou apurar se essa situação é verdade ou não? Eu vou começar a colher elementos, vou ouvir aquele acusado. Eu quero ouvir o que você tem a falar. Às vezes a vítima vai e já traz testemunhas. Testemunhas que muitas vezes não são testemunhas do que aconteceu, mas testemunhas do que a própria vítima contou que aconteceu. Né? E testemunhas indiretas, né? Aquelas que trazem uma prova complementar dizendo assim, olha, ela chegou muito abalada, ele chegou muito abalado, ele falou isso, ela falou isso, ela disse que passou por isso ou por aquilo naquele dia, que ele teria feito isso, tal. Aí a grande pergunta, né, do investigador, mas você acompanhou... Não, 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 ela me contou isso depois, ou ele me relatou isso depois, etc. Aí traz o acusado. Aí o acusado fala, não foi nada disso. O que acontece é que, efetivamente, nós tivemos um desentendimento. Nós não íamos mais continuar, nós nos afastamos, não era isso que aconteceu, etc. E traz a versão dele. E aí a situação é muito difícil, muito difícil. Porque, de um lado, você tem uma pessoa que é a vítima, que quer a tutela do Estado, que vai buscar essa tutela, que vai pedir socorro. E de outro lado, você tem uma pessoa que diz o seguinte, pelo amor de Deus, estão me acusando falsamente. Isso é muito sério, as penas são altíssimas. Vai acabar com a minha vida, vai acabar com a minha história, com minha família, com o meu estudo. Então, é realmente um drama emocional ao qual tanto investigadores, delegado de polícia, depois, evidentemente, Ministério Público e juiz, são arrastados, trazidos para esse drama emocional. E aí, o que vai acontecer é, muitas vezes, infelizmente, porque a gente não gostaria que tivesse a experiência nisso, né? Mas é a experiência com essas situações, de várias vezes ter visto, de várias... Porque o professor Guilherme pode me falar, ele é desembargador e passou por isso. É incrível como as situações se repetem num modos de ser muito parecido. Aquelas situações de violência doméstica, as situações de violência sexual, elas têm um histórico muito parecido.
Sim. E as pessoas, e o julgador, quando pega aquele histórico, às vezes o investigador ele fala, olha, eu já conheço essa história. Vai vir e vai acontecer isso. E acontece. Por incrível que pareça. Então, essa conclusão é uma conclusão difícil, que empareda realmente o judiciário, principalmente, porque no final é só o juiz, sozinho, no silêncio da sua mente, no silêncio de seu convencimento, que vai decidir a vida de alguém, que vai decidir se aquela pessoa vai ser condenada ou não, que pode ser presa ou não. Ou se vai decidir que aquela outra pessoa vai ficar sem uma tutela, uma proteção, vai se sentir injustiçada, abandonada. E ele, efetivamente, é um ser humano, sujeito a erro. Mas ele vai ter que decidir com base no quê? Nesse, não é o standard probatório, né? Mas nessa avaliação da prova constituída, que terá que convencê-lo do sim ou do não do acontecimento. E, efetivamente, quando só tem o depoimento da vítima, será o convencimento a partir desse depoimento e o convencimento a partir do depoimento do interrogatório do réu, sendo que o réu tem direito a ficar em silêncio, tem direito a não comparecer com a verdade, e vai ficar nesse drama. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar ver se tem arestas que não fecham, horários que não batem, situações que não se completam, alegações que aparecem subjetivamente e que acabam sendo mais exploradas para entender aquilo, se não é uma vingança, se não é uma acusação. Exato, contradições. E aí, realmente, eu digo assim, na figura de advogado de defesa, na figura também de professor, mas nunca na figura desse de juiz, que é o juiz criminal, que é muito difícil, muito difícil. Eu ainda brinco, eu tenho uma certa facilidade porque eu só prefiro pessoas inocentes, então é mais simples, né? Mas é uma situação realmente delicada, e eu digo a todo aquele que segue a seara jurídica, por isso que é uma profissão, seja do advogado ou do promotor do juiz, que tem que ter muita coragem. Não é para qualquer um ser da área jurídica e não é para qualquer um ser juiz. Com certeza uma situação muito complexa e muito difícil, né? Uma tarefa muito difícil aí também para um advogado defender de repente quem é acusado e para o magistrado também julgar, porque lidam, né? Ambos lidam aí com as vidas das pessoas, a liberdade das pessoas. Eu realmente não queria estar na pele de vocês, prefiro estar aqui como entrevistadora, é mais tranquilo. Então, doutor Guilherme... Eu ia falar do promotor, mas eu não vou falar não, viu? Eu ia mencionar, Guilherme, a figura do promotor, mas eu não vou falar não, vai que alguém fica bravo depois vai me falar. Mas é muito complexa mesmo, a situação muito complexa para todos esses operadores do direito, né? Na função agora de entrevistador, eu quero saber do doutor Guilherme, né, que é uma questão ainda muito aberta para discussões aí no mundo jurídico, se refere ao uso de provas produzidas na fase do inquérito policial, né? Se essas provas elas podem servir aí para lastrear a sentença condenatória. Eu gostaria de saber, então, as suas ponderações. Bom, essa é outra questão, não é, que é muito polêmica na doutrina e leva, logicamente, a jurisprudência dos tribunais à mesma polêmica. Valeria uma prova produzida na polícia, sem contraditório, sem ampla defesa, para condenar uma pessoa em juízo? Em tese, nós teríamos que dizer que não. Porque no processo penal brasileiro, que é o devido processo legal, precisa ser respeitado, existem os princípios da ampla defesa e do contraditório. Isto só se realiza em juízo, quando o réu, com seu advogado, pode contrariar a prova produzida pela acusação. Ora, se a gente usar uma prova produzida na polícia, sem contraditório, sem ampla defesa, portanto, sem a participação do acusado, para condenar esse acusado, é um contrassenso, né? Então, eu me lembro que na reforma que houve em 2008 do Código de Processo Penal, no artigo 155, houve a primeira tentativa de tirar do âmbito do juiz o inquérito policial. Então, tudo aquilo que foi produzido na polícia não era para entrar em juízo para ser avaliado. Não passou. Acabou
a redação do 155 dizendo que as provas produzidas na polícia não podem valer sozinhas em juízo. Mas se elas forem confirmadas por outras provas, pode. De novo, houve uma tentativa com os juízes das garantias, agora em 2019, para tirar o inquérito da mão do juiz. E, novamente, não deu certo. Né? Porque aí foi um julgamento, o Supremo Tribunal Federal disse, não, vai ficar o inquérito nos autos. Então, o juiz tem acesso a essa prova. Como é que funciona hoje? Provas periciais são feitas, como regra, na polícia mesmo. Um exame necroscópico, um exame de cadáver, é feito lá na polícia. Né? Às vezes até antes de conhecer o suspeito, o autor do homicídio. Já está feita a perícia. Então, droga apreendida. O laudo é feito lá na polícia. Essas provas acabam indo para o juiz, prato pronto. É difícil para o réu rebater. Embora ele possa pedir uma contraprova, ele possa entrar com assistente técnico, mas é difícil. Porque a prova está pronta. Agora, prova oral, testemunhas, a gente devia levar em consideração apenas o que está em juízo. É o que eu acho. Agora, muitas vezes a gente vê nos tribunais, nos juízos, o juiz fazer referência a uma testemunha que foi ouvida, sim, só na polícia. Depois ela sumiu. E esse depoimento acaba usado para condenação. É a tendência da jurisprudência hoje no Brasil, aceitar provas na polícia produzidas, exigindo apenas que essa prova seja confirmada por alguma outra produzida em juízo. Não me parece o melhor sistema, mas esse é o sistema que nós temos nos tribunais hoje. Doutor Guilherme, eu gostaria de entender direito o seguinte, o magistrado, o julgador, ele pode indeferir provas apresentadas pelas partes e, se sim, isso de certo modo não se configuraria cerceamento de defesa? Olha, pode acontecer cerceamento tanto da acusação quanto da defesa quando o juiz indefere uma prova solicitada. É possível. Mas a própria lei diz que o juiz só deve aceitar as provas que sejam pertinentes ao caso e que ele considere razoáveis para formar o seu convencimento. Então, a parte não tem direito de produzir qualquer prova, ouvir qualquer pessoa, não é? Juntar qualquer documento, porque senão, muitas vezes, a parte tumultua o processo. Pode juntar documento demais, ouvir pessoa que não interessa. Então, o juiz tem que, presidindo a instrução, ele tem que corrigir esses problemas, dizendo, olha, essa prova não interessa, aquela prova interessa. Mas nessa atividade de aceitar a prova ou não aceitar, pode haver abuso. Sim, pode. Então, o que se faz? Indeferiu, põe a justificativa nos autos, por causa disso, disso, disso. Futuramente, seja o promotor, seja o advogado, vai levantar para o tribunal a questão. Olha, fui cerceado aqui. O tribunal vai ver as razões que o juiz deu e vai dizer, ok, foi cerceado. Anula o processo, manda fazer de novo. Ou vai dizer, não, está certo o indeferimento. Essa prova não era mesmo útil ao processo. Então, não é uma questão também de simples resolução. Às vezes, há de ser reavaliada por um tribunal. E o tribunal também vai fazer o mesmo critério do juiz, se a prova era ou não pertinente àquele caso. Então, pode haver cerceamento e, às vezes, não é. Às vezes, é realmente um indeferimento razoável. Nossa linha aí, se eu puder completar, meu querido professor Guilherme, nós temos que lembrar que essa é uma discussão gigantesca no sistema processual penal. Somente nesses processos gigantescos que nós tivemos aí, esses processos de corrupção, etc., processos realmente grandes. Por quê? Tem duas situações. Nós vemos muitas vezes em que
são trazidas provas simplesmente para trazer a boa figura do acusado, né? Então, as chamadas provas de antecedentes. Então, traz o primo, a tia, traz o outro, traz o vizinho, para dizer o quê? Não, ele é boa pessoa, ele é uma ótima pessoa, etc., mas não sabe nada sobre o fato. Não tem nada de determinante para o fato. E vários juízes, inclusive, que falam, doutor, testemunho de antecedente você não quer substituir por uma declaração? Às vezes substitui, faz uma declaração dizendo que é uma ótima pessoa, traz uma declaração. Por vezes, dependendo de quem vem, a declaração até é melhor do que ouviram. Porque às vezes a pessoa é arrastada e acaba chegando lá, e às vezes uma prova produzida pode não ser tão boa quanto a defesa espera, né? Eu já tive caso, não comigo, mas eu já tive caso que eu acompanhei, em que a testemunha de defesa chegou a um ponto em que o juiz falou, doutor, vamos dispensar a testemunha? E o promotor dando sorriso, porque a testemunha de defesa, não, ele não presta. É uma pessoa muito difícil, realmente, doutor. Eu vim aqui falar, eu sei que chamou, mas eu não posso faltar com a verdade com o senhor. E é uma situação difícil. Então, essas provas são muito difíceis de saber. Agora, evidentemente, que tem provas que são determinantes. Então, o que acontece muito, por exemplo, em casos um pouco mais complexos, são testemunhas no estrangeiro. Essa questão de ouvir a testemunha no estrangeiro. Ouvir a testemunha no estrangeiro é complicado. Então, o juiz vai expedir uma carta rogatória, vai permitir que se faça uma oitiva dessa pessoa por meio eletrônico, né, por meio midiático. Não, mas usa o Skype, usa o Zoom, usa algum outro instrumento. Pode ser, mas e quem vai garantir onde ela está, se ela está acompanhada, é uma testemunha, se ela não está sendo induzida, etc. Então, são provas difíceis. E aí, o juiz, evidentemente, questiona. Essa prova é determinante? O que ela pretende produzir? Qual o objetivo que se quer com esta prova? Né? Ele não vai perguntar o que a pessoa vai falar, mas ele vai, pelo menos, arguir isso. E aí ele toma uma decisão. Essa decisão pode ser uma decisão correta ou não, nós não vamos saber nunca, a não ser que ele a tome. Mas ele a toma fundamentadamente, buscando uma solução adequada para o processo. Né? Deixa eu te Buscando sempre. contar, o Cláudio, deixa eu te contar Fala uma história. agora. Eu, Sim. Você vai gostar de ouvir essa história. Eu era estagiário e eu ia assistir a audiência. E um dia eu estava numa sala, numa vara criminal, assistindo a audiência, para depois o juiz assinar minha carteirinha de estagiário. E essa de testemunha de antecedentes. O juiz, ele chegava para a testemunha e falava... Primeiro ele falava para o advogado, é testemunha de antecedentes, doutor? É testemunha de antecedentes. Aí ele virava para a testemunha e falou assim, o réu é honesto, trabalhador, a melhor pessoa do mundo? Aí a testemunha falava, é. Aí ele virava para o advogado e falava, o senhor tem pergunta? Aí o advogado dizia assim, eu queria saber se ele é bom marido. Aí ele fala, indefiro porque já está subentendido, ele é a melhor pessoa do mundo. O senhor tem alguma outra pergunta? Aí o advogado podia perguntar qualquer coisa, que ele falava, já está subentendido na melhor pessoa do mundo. Com isso, levava uns 2 minutos e ele terminava o depoimento. Isso daqui ficou na minha cabeça, nunca mais saiu. Viu? Mas é realidade. Esses causos que são reais e que acontecem, as pessoas acham que não existe. E tem sim, muito, né? E muito. Eu vou falar no tocante à testemunha, já que o professor Guilherme deu espaço, eu vou contar uma. Eu estava numa sala de audiência, testemunha de acusação. Eu não vou contar o juiz, porque nós conhecemos, inclusive um ótimo juiz, mas naquele momento, tanto que depois ele se deu por suspeito, ele começou a arguir a testemunha. E a testemunha de acusação trazendo elementos que favoreciam a defesa. E nós, tudo ótimo. E o juiz começou a ficar nervoso. Aí veio e começou a pressionar, falando, a senhora está sujeita às penas do falso testemunho, a senhora sabe que mentir é crime. E ao ponto que a testemunha começou a chorar. Começou a chorar, eu intervi. Falei, excelência, o senhor está constrangendo testemunha. Virei para o Ministério Público e falei, doutor, é sua testemunha. O Ministério Público falou, não me coloque no meio disso, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é com o juiz. Então, são situações caricaturescas que aparecem e que muito tem a ver, às vezes, com que a prova que não precisava ser produzida ou que está sendo produzida em sentido contrário e que o juiz vai ter que avaliar. Então, assim, realmente, esse indeferimento de prova é muito delicado, mas ele acontece para manter a regularidade, o bem-estar e a segurança jurídica no processo. Bom, mas nessa situação a gente sabe que a nossa lei maior, a nossa Carta Constitucional, ela prevê que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.
tomando com base essa premissa, eu gostaria de saber se um acusado, ele pode, mesmo durante o interrogatório, né, o meio pelo qual são feitos aí questionamentos a um acusado, ao réu, esse réu ele pode permanecer em silêncio, mesmo que isso custe aí a opinião equivocada do magistrado, ou seja, é considerado um direito do réu e mesmo assim, né, mesmo ele pode usar esse direito mesmo que induza o magistrado a erro, doutor Cláudio, por favor. Essa é uma questão já consolidada, é uma vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que apreciou essa questão constitucional. Todo aquele acusado, todo aquele indivíduo que é sujeito à persecução penal tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Então, dentro deste direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo, está a possibilidade dele mesmo ficar em silêncio, né? Para que a palavra dele efetivamente não seja usada contra ele, né? Nós vemos muitos filmes americanos, a Lei Miranda, né? Você tem direito de ficar calado, senão tudo que disser poderá ser utilizado contra você no tribunal, etc. É um pouco disso, né? É um pouco dessa situação mesmo, não é que difere muito do nosso. É que no nosso, nós colocamos aí de uma forma constitucionalizada que ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Todavia, historicamente no processo penal, antes da Constituição de 88, muitas vezes o silêncio do réu era levado em consideração como quase que uma confissão, né? Então, essa situação foi levada várias vezes ao Supremo, principalmente a partir da Carta Constitucional de 1988, e o Supremo consolidou, olha, não pode de maneira alguma ser utilizado isso como elemento na aferição de responsabilidade penal, né? Então, eles não podem usar isso. Lógico, é muito difícil ao magistrado que não ouve o réu falar ter uma percepção sobre essa versão. Então, hoje nós temos o quê? O réu pode ficar em silêncio? Pode. Muitas vezes ele fica em silêncio na fase de investigação. Por quê? Porque na fase de investigação, antes de estar perante o juiz, não tem a possibilidade de contraditório, perguntas da defesa, possibilidade dele ter ali plenamente o seu direito de se defender. Às vezes ele não consegue nem ser orientado pelo seu advogado. Então, muitas vezes o advogado chega, olha, fique em silêncio, não fala nada, só fala na frente do juiz. Se ele está preso, às vezes ele vai em audiência de custódia, aí ele conversa com o juiz, mas ele é apresentado para o juiz, aí efetivamente ele fala, aí ele dá a sua versão. Muitas vezes, esta versão não é uma versão que condiz com a verdade. Isso tem que ser levado em consideração, né? Por quê? Porque, em geral, quando ele vai a juízo, ele acaba falando. Mas ele acaba, muitas vezes, falando, não comportando na sua fala a verdade, muitas vezes comportando na sua fala coisas a mais do que a realidade. E isso faz parte do direito que ele tem de não produzir prova contra si mesmo. Constitucionalmente é entendido isso como direito fundamental de todo e qualquer cidadão, né? Então, por isso que às vezes a palavra do réu... Oi, fala aí, Eu Guilherme. queria até te complementar um detalhe. Você sabe que está aumentando o número de réus que ficam em silêncio em juízo. Eu estou começando a ver nos recursos. Antigamente era só na polícia, né? E em juízo ele falava alguma coisa porque tinha medo que o juiz usasse a história do quem cala consente. Mas Exato. eu tenho visto agora alguns réus em silêncio para o juiz. E eu acho Nossa. até interessante, sabe? Porque eu, por exemplo, ao julgar, eu não levo em conta se o indivíduo ficou quieto. Eu acho que a gente tem mesmo que desprezar. E ponto final, é direito dele, né? E sabe que alguns advogados até orientam, porque às vezes o cliente é atrapalhado. Ele não tem um raciocínio linear. Então ele vai falar, às vezes vai falar até a verdade, mas ele se perde, entendeu? Aí o advogado fala, é melhor você não falar nada. Você entendeu? Doutor Guilherme, aproveitando esse gancho aí, agora em vez do silêncio, o réu confessa ter cometido algum crime. Qual seria o peso dessa confissão, né? Seria o bastante para condená-lo? Olha, esse ponto de confissão valer sozinha como meio de prova, eu pessoalmente não aceito. Até a minha dissertação de mestrado foi sobre esse tema, o valor da confissão. E não é possível a gente ter uma condenação com base só na palavra da pessoa. Muita gente fala, mas por que não? Quem é que vai se autoacusar para ir parar na cadeia de graça? Olha, gente, tem muitas razões.
Muitas razões. A gente nem pensa que existem tantas. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, exemplos que vocês vão poder assistir no filme lá no Carandiru, que é do excelente livro do Drauzio Varela. Tem um personagem ali que, para ganhar um colchão na cela, para poder dormir num colchão, ele assume um homicídio de um outro indivíduo, que é lá o chefão daquele pedaço. Se você se basear só na palavra do réu, ele está fazendo uma confissão falsa para ganhar um colchão, às vezes para ganhar droga. Não dá para a gente ter segurança jurídica. Então, a palavra isolada do réu no Brasil não vale. Aliás, é o que está no nosso código. Se vocês olharem lá na confissão, no artigo 197, está lá. Né? A confissão associada às outras provas terá um valor. Então, a contrário senso, né, não vale se for sozinha. Essa é a tendência que eu tenho observado nos tribunais. Agora, veja, e se ele confessar? Ele ganha atenuante. Eu defendo que deveria ser causa de redução da pena, ou seja, mais que atenuante, porque ele está colaborando com sinceridade. Ele precisaria realmente ter essa vantagem. Agora, também vou dizer para vocês, tenho notado em muitos casos aumentar também o número de confissões. E sabe quando? Quando o acusado é reincidente, muitas vezes ele confessa, porque a confissão hoje, conforme o STJ, inclusive, já padronizou o entendimento, é uma atenuante preponderante. E essa atenuante vai matar a reincidência. Então, o réu reincidente tem confessado porque o juiz é obrigado a compensar e não aumenta a pena dele. Então, é interessante isso. É a confissão valendo para um benefício, não é? Que é não aumentar a pena sendo ele reincidente. Mas, como eu disse, eu vou além. Eu acho que o legislador devia colocar a confissão como redução de pena. É o que me parece mais justo. A Muito gente tem que lembrar que interessante esse hoje em ponto de dia nós vista. vivemos com organizações criminosas. Em organizações criminosas de base, nós estamos falando aí do tipo PCC, a confissão é um instrumento de troca e muitas vezes um instrumento de pagamento. Pagamento por dívida. Confissão Ele tem falsa, né? confissão falsa, É. ele assume uma dívida de um sistema penitenciário porque ele não tem condição de ter comida, papel higiênico, etc. Ele assume essa dívida e ele paga confessando o crime de outrem. Ou Exato. ele paga porque ele tem uma dívida de outra natureza. Então, isso não é incomum. Não é incomum no crime organizado. Agora eu queria saber uma coisa. Os indícios de autoria e de materialidade de um crime por si só, mesmo que não haja a confissão do suposto criminoso, são suficientes para resultarem aí em uma sentença penal condenatória? Começando pelo doutor Guilherme, depois eu quero ouvir o doutor Cláudio. Olha, em matéria de prova da existência do crime, é chamada prova da materialidade, pessoalmente, eu não admito a possibilidade de indícios. Indício de materialidade, para mim, não convence. A materialidade tem que estar provada. Tem que estar provado que o crime aconteceu. Agora, quando a gente fala em indício de autoria, temos que ter cuidado apenas de separar indícios suficientes de autoria para receber uma denúncia, para decretar uma prisão preventiva, até para pronunciar um réu, tudo bem. Agora, indícios para condenar pode sim acontecer. Prova indiciária. Já vi condenação, não é? Por indícios, mas aí precisa ser um indício tão forte, o conjunto de indícios, que você lendo a sentença, você tem certeza que o indivíduo
foi o autor do crime. Então, notem, materialidade tem que ter prova segura. Autoria também, mas na autoria, os indícios podem ser em número tão grande que forma a segurança. É assim que me parece justo no processo penal. Doutor Cláudio, por favor. Eu acho que é um tema muito delicado, né? Não existe nem investigação finalizada, nem início de ação penal se a gente não tiver prova da existência do crime. A prova da materialidade. Então não dá para ter indícios de materialidade para começar a investigação, né? Notícia de que um crime ocorreu, aí eu vou investigar se esse crime ocorreu, daí eu vou ver se é autor. Então, se ele ocorreu, aí eu tenho prova da materialidade. Tenho prova de que ele ocorreu, prova contundente, inequívoca, maravilha. Então, isso está superado, acho que é tranquilo. Agora, os indícios de autoria, eles estão consolidados na lei como elemento suficiente para, junto com a prova da materialidade, dar início à ação penal. Ou seja, começar a instrução perante o juiz, que vai colher todas essas provas. Agora, o que acontece? É contextualizar o que é indício, né? Eu acho que é nessa linha de pensar o que é indício. Indício é prova indireta, né? Não é prova contundente, prova direta, etc. Então, tem casos em que você não consegue a prova do crime, você consegue prova de que não poderia ser outro, senão ele a cometer o crime, né? Eu não vou citar os casos todos, mas nós temos crimes aí de um bom tempo que aconteceram, foram levados até a júri, que a prova mais determinante que levou a convencimento da autoria foi: não tinha outra pessoa no local a não ser aquela. Ah, mas foi ela? Não, não tem prova de que foi ela, não tem sangue, não tem pedaço disso, não tem arma do crime, não tem nada. Mas só tinha ela no local. Existem provas indicativas de que nenhuma outra pessoa adentrou aquele local. É prova de que ele cometeu? Não, mas não é prova indireta, indiciária de que ele deve ser o autor do crime, de que não há outro a ser autor do crime. Então, essa colheita é muito delicada. Então, são casos muito específicos. Eu não me rendo a ficar tranquilo com uma sentença condenatória apenas com indícios. Existe, como o professor Guilherme colocou. É lógico que, como advogado, eu tenho uma visão também. Lógico, somos ambos professores e vamos cuidar de tratar isso de uma forma academicamente segura, juridicamente. Mas a realidade, às vezes, é diferente. A realidade do dia a dia do processo, às vezes, é diferente, né? Então, eu entendo isso. Considerar uma possibilidade de isto existir, sim, mas em casos muito específicos, quando há um conjunto indiciário significativo que leva a essa conclusão. E não um indício isolado, etc. Como o professor Guilherme mencionou, né? Há uma série de indícios, aquele conjunto chega à conclusão, não tem como não ser esse indivíduo, né? Como o professor Guilherme falou, você lê a sentença e na sentença você fala: eu tenho certeza que foi o indivíduo, né? Você não tem a prova direta, mas você tem uma série de provas circunstanciais, chamadas de indícios, que levam a essa conclusão. Olha, eu vou fazer uma confissão agora. O roteiro que a gente preparou dava para um semestre inteiro da graduação, mais 2 horas de programa, 2 programas, entender direito. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Conversa excelente, muito boa. Deu mesmo para entender direito esse assunto. E pena que aí faltaram vários pontos, porque o nosso tempo é curto, é limitado. Mas eu só tenho a agradecer mesmo pela aula dada aí pelo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Guilherme de Souza Nutti. Muitíssimo obrigada, doutor Guilherme, mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra participar da TV Justiça, participar, afinal de contas, de mais uma atividade do Superior Tribunal de Justiça. Enfim, eu estou sempre à disposição. Nosso programa, então, né, roda na TV Justiça, na Rádio Justiça, vai para as plataformas oficiais digitais do Superior Tribunal de Justiça. Embolando aqui, mas vamos lá. Agradeço também a aula brilhante do advogado Cláudio José Langroiva Pereira. Muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo pela disponibilidade aí diante de sua agenda aí tão cheia de demandas, doutor Cláudio. Muito obrigada. Nada, foi uma oportunidade maravilhosa de estar aqui no Entender Direito, junto ao Superior de Justiça, um convite maravilhoso que eu recebi. Estar aqui com meu querido e dileto amigo professor Guilherme Nutti, a quem estamos lá compartilhando
a cátedra lá na universidade, na PUC, é uma honra também ter participado. Com toda certeza eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um debate, uma construção um pouco alinhada, porque nós temos esse pensamento muito próximo, garantista, visionário e seguro do direito, mas é uma grande oportunidade de trazer um pouquinho disso também para as pessoas que nos assistem aí, através do Entender Direito, que é um programa aí já consagrado do Superior Tribunal de Justiça, da TV Justiça, e eu agradeço muito essa oportunidade. Nós te agradecemos com toda certeza. Eu, em nome de minha equipe aqui que está por trás das câmeras, mais uma vez, muito obrigada. Claro, né? Eu agradeço demais a sua companhia até agora aqui comigo no nosso Entender Direito. Se você gostou do nosso programa, curta, comente, compartilhe à vontade. Assista onde, quando quiser e quantas vezes você quiser pelas nossas plataformas digitais de vídeo e de áudio, como Spotify e YouTube. Também estamos na TV e na Rádio Justiça. E eu já conto com a sua companhia, viu? No próximo Entender Direito. A gente se encontra.